Fazer esse documentário foi assumir o risco dele não existir. Por que digo isso? Faço parte da turma de Comunicação Social, Rádio e TV da Universidade do Estado da Bahia, com ingresso em 2011. Nosso projeto foi estar atento aos sintomas e mobilizações existenciais quanto às experiências que aconteceriam ou não com os alunos na execução dos projetos de videodocumentário, a partir das disciplinas Roteiro e Argumento, Produção e Direção de TV e Edição de TV. Olá, menina. Você também está na turma? Sim. Vocês estão filmando? Não. Estão? Não. Você está filmando? Estou. Porque assim, mesmo a gente estando no algum público Laerte, é Rodrigo. Ô Laerte, a gente concluiu aqui a primeira entrevista, e os meninos estão precisando ir ali fazer uma filmagem em outro local. Aí a gente está esperando aqui você, viu? Valeu, tchau. Porque assim, no primeiro semestre a gente fez um trabalho Pode falar. No primeiro semestre a gente fez um trabalho de Nízia, de Vilberja, né? Kátia. Por incrível que pareça. Retome. No primeiro semestre a gente fez um trabalho de Kátia. Nós estamos trabalhando esse semestre com 5 projetos, cada um de uma temática diferente. Então, o que eu observo é uma continuidade a demandas que já vinham sendo colocadas em semestres anteriores. A questão das afinidades fica muito clara. Então, pessoas que gostam, que têm uma ligação com o tema da cultura, estão desenvolvendo um projeto nessa área. Pessoas que têm uma ligação com a história do seu lugar, estão desenvolvendo um projeto nessa área. Dona Tacília, Ricardo conseguiu contato, porque era de Vila Aparecida, a gente foi gravar diretamente na casa dela. Seu Zé Cândido também foi em Riachão, e Gilmar a gente foi pro trabalho dele, porque ele não tinha como sair do trabalho. Então a gente conseguiu mesmo meia horinha arrastar ele pra praça, e não conseguia formar frases para responder. Então se a gente perguntava, tipo, o que significa? Aí ele sabia falar, mas quando a gente perguntava outra coisa, assim, ele era que falava não, sim. Então, essas coisas a gente não quer. A gente enquanto entrevistador, a gente quer ouvir ele falar assim, por isso, isso, isso e isso. Gravar o documentário Sinfonia Sertaneja foi uma experiência muito boa. Porque a gente está mostrando a visão dos alunos, e não a visão da sinfonia inteira. Então a gente pegou um aluno específico, 2, para eles poderem falar da sua experiência em relação ao projeto e como é a vida deles em relação ao projeto. Na verdade, eles já estavam acostumados com filmagem, não foi algo tão estranho para eles. Dando entrevista para a Rede Globo, já estavam acostumados e foi algo muito tranquilo. A ideia foi apresentar o abandono e a situação crítica em que se encontra o terminal rodoviário de Conceição do Coité. E alguns motoristas assim, se sentiram incomodados com a câmera, cobradores. E nós falamos, não estamos filmando vocês. Um cobrador disse isso, desliga essa câmera aí. Foi assim, entendeu? Foi descendo e falando isso. O nome do nosso documentário foi inspirado em um livro do escritor Alamiro Galvão, intitulado Valente, Estrela do Semiárido. A equipe, já pensava que tinha todo o material necessário depois das gravações, depois de ter montado já o projeto de edição. Aí nós percebemos que tem algumas imagens, que tinha algumas imagens de arquivo, fotos e filmagens que não casava com as falas dos entrevistados.
Então nós voltamos em busca desse material para contemplar o vídeo. E o mais complicado ainda é que nem todas as fotos, né, nem todos os documentos estão disponíveis. Alguns nós não encontramos, outros já não existem mais. Mas seu Zé Cândida gravou na casa dele, mas o lugar não favorecia. Então só tinha em termos de iluminação, de posicionamento de câmera, de tudo. Foi aquele lugar ali o mais ideal para as imagens ficar clarinhas, para ficar limpa, para ficar boas. Foi aquele lugar ali. Acabou, se a gente fosse tentar mudar, ia aparecer outras pessoas atrás, sabe? E aí a gente pensou que ia ficar ruim, foi isso que a gente conseguiu fazer. Inclusive, pessoas com depoimentos muito interessantes que no momento da gravação, se recusou a falar. Elas diziam ter medo. Medo de quê? Outras resolveram falar, mas não queriam permitir, não assinaram a autorização de uso da imagem. Então, se nós não podemos usar a imagem, naquele momento era significante. Começou a gravar sexta-feira, a gente foi lá no local que eles ensaiam, que agora me esqueci o nome, e estava em construção. Foi meio complicado porque a gente queria gravar lá dentro do ambiente, né? Mas estava com muita zoada, com obra e tudo, e aí terminou a gente gravando na área externa. A gente gravou primeiro com o Thomas. Nós filmamos um rapaz saindo da sua casa, essa residência, que hoje é professor, é Tomás. Ele começou como aluno e hoje ele já ensina. Então ele se mostrou assim muito receptivo à nossa equipe, participou das gravações. E a gravação foi bem tranquila, a gente terminou gravando no quintal da casa dele. E ele foi muito simpático, ele ajudou muita gente, deu muita força lá pra gente, foi bom pra caramba. Teve uma parte mesmo que a gente fez, que é Tomás vindo pelo beco e abre uma porteira, né, um portão. Então aquela cena ficou muito boa, mas a gente teve que gravar ela várias vezes, mas acabou tudo sendo bem assim, bem dinâmico, divertido. Mas pra gente gravar, conseguir chegar e dizer, não, essa tá boa, a gente teve que gravar muitas vezes aquilo ali. A pessoa só pulou gravando, me Depois eu conversei com o prefeito e marcamos uma conversa no gabinete. Após a entrevista, ele se comprometeu a mandar limpar. E realmente aconteceu, nós registramos 3 dias depois, um carro-pipa e alguém limpando. Eu posso dizer que a produção do documentário Valente, Uma Estrela no Semiárido, é um trabalho muito interessante. Na realidade, é um projeto abraçado por toda a equipe, com o objetivo de ver o resultado e contribuir para um registro, para um registro histórico sobre a cidade de Valente, que servirá como mecanismo de pesquisa para escolas e também pessoas interessadas. Então é muito gratificante poder produzir algo que poderá ser aproveitado pela comunidade valentense.